Jonas 1, de 1 a 3, 4, verso 2. Eu vou ler, pedir aos irmãos que acompanhem com atenção. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas 4, verso 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Curve a sua fronte, vamos fechar os olhos e orar. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos o privilégio de podermos cultuar o teu nome, poder, através das canções, daquilo que flui do mais profundo da nossa alma, verbalizar a Ti a nossa adoração, nosso amor, o nosso louvor ao Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Fazemos isso também através dos dízimos e ofertas, mostrando gratidão, fidelidade, dependência do Senhor, compromisso com a Tua seara. Em tudo isso nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. E agora, Pai, que precisamos muito de ouvir a Tua voz, a Tua palavra. O Senhor conhece as limitações, as fraquezas, as debilidades do pregador. Entrego minha vida nas Tuas mãos, para que o Senhor possa usar esse Teu servo de uma maneira tal que todos aqueles que aqui entraram e foram tragos pelo Senhor sejam abençoados pela Tua palavra. A nossa oração com o pedido dos perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus queridos irmãos. No culto de sexta-feira da juventude, estive aqui trazendo a palavra para os jovens e lembrei a eles de um fato ocorrido comigo em uma das igrejas por qual Deus me deu o privilégio de pastorear. Havia uma irmã muito querida e eu ouvia sempre aquela irmã conversando com ela, e a irmã me disse que gostava muito da sua mãe, elogiava a sua mãe, falava da mãe com ternura, com carinho, mas não podia estar com a mãe frequentemente por estar em outro estado. E um dia ela, comemorando o seu aniversário, me convidou para pregar na sua casa, no culto onde havia, e disse: Pastor, muitos de meus parentes virão para estar comigo. Na minha mente ingênua, pensei eu, é claro, a mãe dela vai estar lá. E uma mãe tão elogiada, uma mãe tão querida, eu vou me aproximar dessa senhora e vou fazer logo, com cavalheirismo, vou dizer para ela o quanto que a sua filha a ama, o quanto que ela é especial para essa filha, o quanto que o seu ministério de maternidade foi algo de muita relevância para essa filha que, embora distante, a ama com um amor tão grande. E na festa, identifiquei uma mulher e disse: é a mãe da querida irmã. Vou chegar perto dela. Me aproximei daquela irmã com muito cuidado, mas com muito carinho, e disse: olha, a senhora é uma mãe especial. A senhora é uma mãe maravilhosa. Parabéns, a sua filha te ama, tem saudade de você. Como que você é especial na vida da sua filha? Seja muito bem-vinda. Eu sou o pastor aqui dela. Eu sou feliz por saber que não existem pessoas como a senhora, com uma mãe tão especial que a senhora é. Fiz aquele elogio. Ah, que coisa boa. Fiz a minha parte. Ministrei na vida dessa mulher. Ela deve estar se sentindo muito bem nesse momento. Ela virou para mim e disse: é, pastor, só tem um detalhe. Eu não sou a mãe dela, eu sou a irmã. Eu não sabia onde eu ia. Eu não sabia o que eu ia fazer. Rapidamente eu falei: não, mas você é muito importante, ela te ama também, você é joia, maravilhosa. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Agora eu tenho algo para fazer, me dá licença, eu preciso sair. Eu fui correndo e me esconder em algum lugar para não ser mais visto por aquela pessoa tão especial.
Irmãos, esse momento da minha vida ministerial fala muito a nós, quando nós buscamos de alguma maneira precipitada, encontrarmos com alguém ou ouvirmos algo acerca de alguém e logo criarmos a nossa rotulação. A gente olha as pessoas, ouve falar das pessoas, mas sem um conhecimento mais de perto, a gente começa a nominar aquela pessoa e colocar para aquelas pessoas alguns atributos, algumas questões que, na verdade, aquelas pessoas não têm. E como isso é ruim para a nossa vida, para a nossa existência, para os nossos relacionamentos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos isso acontecendo de uma forma descabida com alguém que deveria ser melhor conhecido, que é o próprio Deus, e que é a própria pessoa do Senhor Jesus. Nós estamos nesse mês onde queremos dedicar as ministrações aqui ao cuidado pela nossa cidade. Mas quando nós olhamos para as Escrituras e olhamos para o livro de Jonas, nós temos uma premissa aqui muito forte, de que para sermos eficazes no cuidado da nossa cidade, nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus. É impossível sermos eficazes no ministério do ídolo do Senhor Jesus sem termos um conhecimento profundo e íntimo de quem é esse Deus que nos chama, nos capacita e nos envia a sermos imersos na cidade para sermos relevantes, ministros de Deus, cada um de nós, sacerdotes do Deus Altíssimo, para sermos instrumentos nas mãos do Senhor nessa cidade. A premissa é impossível realizarmos o cuidado da cidade sem conhecermos quem é o nosso Deus. Em Mateus 23, 37, vemos Jesus chegando-se diante da cidade de Jerusalém e dizendo: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, que apedrejas aqueles a quem Deus os envias, eu queria guardar vocês, abraçar vocês, como a galinha guarda os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. A cidade santa, a capital de Israel, que no ano de 1917 recebeu 3,6 milhões de visitantes. Jerusalém, que é uma das cidades mais importantes do mundo, mas que aos olhos de Jesus matava os profetas, apedrejavam a quem lhes eram enviados. Essa Jerusalém, que exige em alta voz a direção, ao governo, a Pilatos, que está sob o comando daquela comarca, do governo de Roma. Essa Jerusalém que grita em alta voz: saltem Barrabás, prendam a Jesus. Essa Jerusalém que grita, que proclama e que exige que agora possam matar o Nazareno, que possam crucificá-lo. Essa Jerusalém onde Jesus quis amar, onde Jesus quis cuidar, essa Jerusalém que não conheceu o Senhor. E quando Jesus estava na cruz, foram realmente essas palavras: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. A falta de conhecimento de quem é Deus, a falta de conhecimento de quem é Jesus. E agora, meus irmãos, quando nós olhamos para aquilo que muitos teólogos têm colocado, nós percebemos que Francis Schaeffer, em sua trilogia, seus 3 livros, não é? Deus que intercede, a morte da razão e o Deus que se revela. Nesses 3 livros, ele aponta num dos seus livros, Deus que se revela, apenas uma questão muito importante. Ele diz nesse livro que Deus pode ser conhecido de todos nós porque Deus se revela, que é algo tão simples. E conhecer a Deus é um fato de que nos faz estar vivos. Significa que quanto mais conhecemos a Deus, temos vida. Quanto mais nos afastamos de conhecer a Deus, estamos mortos. Significa que é possível conhecer e continuar a conhecer a Deus, porque Deus se revela a nós. E Deus agora tem se revelado a nós através da sua palavra. É impossível um ministério eficaz na cidade sem conhecermos profundamente quem é Deus. A partir daí, iremos então voltar ao nosso texto e ver o conhecimento que Jonas tinha a respeito do Senhor. Olha a sua Bíblia, em Jonas, capítulo 1, e vamos ver
o versículo de número 9. Jonas diz: ele lhes respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. O conhecimento que Jonas tem a respeito de Deus é um conhecimento ainda parco, pequeno, tênue. Ele sabe que Deus é um Deus que deve ser temido, é um Deus santo, é um Deus que devemos ter reverência, é um Deus que devemos respeitar, é um Deus que devemos andar diante dele conforme a sua santidade. Nós somos pecadores e devemos assumir esse lugar, mas precisamos contar com a graça de Deus para nos santificar e andar de forma que lhe agrada. Jonas tem essa consciência, mas ele também tem a consciência de um atributo de Deus. Ele é o Criador, foi Deus que criou todas as coisas, ele é o soberano, ele é o todo-poderoso. Jonas não é uma pessoa destituída de um relacionamento com Deus, ele conhece algo acerca do Senhor, mas nem tudo que Jonas sabe de Deus ainda é suficiente para que ele possa se calar e achar que é o suficiente, porque há muita coisa que Jonas ainda não sabe acerca do Senhor. Há muita coisa que Jonas precisa descobrir acerca de Deus. Mas quando nós estudamos a Bíblia, meus irmãos, nós sempre vamos entender que Deus deseja ser conhecido por nós. Em Jó 42, verso 5, é o próprio Jó que diz: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos... Mas ele era um homem temente a Deus, o próprio Deus disse isso. Mas no percurso da sua história e na sua caminhada, havia muito que Jó não conhecia de Deus. O importante para nós é termos a consciência que precisamos conhecer a Deus. Então Deus vai caminhando com Jonas, e nesse caminhar Deus vai se mostrando a Jonas, ele vai se apresentando a Jonas. Mas Jonas, o texto diz, aqui em Jonas no capítulo 1, verso 1, que Jonas foi chamado para a grande comissão, mas aprouve no coração de Jonas fugir da face do Senhor. Por que alguém iria fugir da face de Deus? Se esse lugar é um lugar maravilhoso, se estar diante de Deus é um lugar de bênçãos incontáveis. A palavra face do Senhor no hebraico significa dizer que é estar numa íntima comunhão com Deus. Aprendemos sexta-feira aqui com jovens que existe uma linguagem antropomórfica na Bíblia, ou seja, emprestamos a Deus aquilo que está em nós como ser humano, ou seja, o nosso corpo, olhos, braços, face. E nessa linguagem antropomórfica, aqui está sendo revelado que Deus tem face, embora seja espírito, para dizer que Deus é aquele ao qual nós podemos ter um relacionamento íntimo de perto. A Bíblia diz que ele não queria se relacionar de perto com Deus. Ele queria fugir da face do Senhor. À medida, meus irmãos, que um bebê vai se desenvolvendo, os seus olhos vão mirando na face das pessoas que lhe chegam perto. E quando essa pessoa não está mais ali, e os olhos das crianças veem outra face, elas se assustam, elas choram. Elas querem de novo estar diante da face que conhece. Mas Jó está fugindo da face de Deus, a face luminosa de Deus, a face de bondade de Deus, a face do amor de Deus, e é uma coisa incoerente, é uma coisa louca deixar de se aproximar com paixão da face de Deus. Mas Deus vai se aproximando de Jonas. Ele vai como se nós tivéssemos um aparelho e pudéssemos ir aumentando a intensidade da luz. É como se você fosse abrir o registro do seu chuveiro, aumentar a intensidade da água. Deus vai se aproximando de Jonas e aumentando a intensidade da luz sobre a sua face, iluminando-se para Jonas, para que Jonas possa ser então agora invadido pela glória da presença de Deus, para ser transformado em alguém que então será mais eficaz no seu ministério, na sua vida e no seu relacionamento com o Senhor. É assim que Deus faz. Por que nós devemos caminhar com o Senhor? Porque nós estamos sempre buscando fugir da face de Deus. E quando Jonas foge da face de Deus, ele está buscando olhar para outra face. Ele está buscando olhar para a face de si mesmo. Vamos ver a confirmação disso? Vamos voltar ao texto. Jonas, capítulo 1, verso 3.
Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para um lugar chamado Tarsis. Tarsis, meus irmãos, aqui nas Escrituras Sagradas, para nós hoje na nossa geografia, significa Espanha. Ele estava fugindo para Espanha. E naquele tempo, Tarsis era o lugar do glamour, era o lugar do poder, era o lugar onde a pessoa poderia viver o paraíso na terra. E era para lá que Jonas estava fugindo, porque ele queria viver segundo a sua vontade. Ele queria olhar somente para a sua face e fazer os seus desejos. Como uma criança que vai escolher alguma coisa e diz, olha, eu agora vou fazer, mamãe mandou escolher esse aqui. Unidunité, salamé minguê, agora eu vou escolher esse aqui. Não, Jonas não fez isso para ir para aquela cidade. Deliberadamente ele sabia que ir para Tarsis era o lugar de conforto, era o lugar de aconchego, de glamour, de gozar a vida. Ele queria olhar só para a sua face, iluminada, distinta. Ele não quer mais estar diante de um Deus que o controla, que o governa, que lhe deve obediência, um Deus que merece a sua adoração, intimidade. Agora Jonas está olhando só para si e para os seus afazeres. Ele quer os holofotes, ele quer a ostentação, ele quer o poder, ele quer o glamour. Por isso ele vai em direção a Tarsis. Porque não é fácil, irmãos, estarmos totalmente imersos diante da face do Senhor. Para conhecer a Deus e para sermos agradáveis a Deus, é necessário fazer como João Batista, não é? Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que eu tenha mais intimidade com esse livro. Importa que eu seja uma pessoa de mais vida de oração, de intercessão, de comunhão com meus irmãos, de participação e compromisso com as agendas da minha igreja. É importante viver uma vida voltada para o próximo, para evangelização, para missões, para ter um bom testemunho. E dessa forma nós vamos conhecendo mais da face do Senhor. Mas é melhor eu olhar para a minha face, caminhar olhando para mim mesmo, para aquilo que eu quero, do que caminhar em obediência, em conhecer quem é esse Deus. Porque quando nós fazemos isso, irmãos, ali não há holofotes, ali não há glamour, ali não há reconhecimento, é só você e Deus. Conhecendo Deus, andando com o Senhor. Nós precisamos hoje, diante do texto que nos é colocado, fazer uma escolha. Ou nós pegamos o nosso barquinho e vamos para Tarsis, ou pegamos o nosso barquinho e vamos para Nínive, para ficar diante da face de Deus. Observe a criança, usando muito aqui esse paralelo, né? Quando sua mãe está brincando com ela e dando carinho, atenção e afeto, quando sua mãe briga com essa criança, lhe dá uma tarefa, ou diz não pode fazer isso, enquanto isso não acontece, a criança apaixonada pela mãe, mas quando a mãe repreende essa criança, o que a criança diz? Você não é mais minha mãe. Normalmente a criança diz isso, né? Observe o jovem casal, apaixonado, vivendo momentos de amor profundo. Na primeira discordância, na primeira discussão, um deles diz, não quero mais você. Vou partir para outro relacionamento. A criança que assim age, passou a conhecer um pouco mais da face da sua mãe, que dá carinho, que dá amor, que cuida, mas também que sabe dizer não, que sabe colocar tarefas. O jovem casal também passou a se conhecer melhor, e esse conhecimento vai levá-los a uma maturidade e a um conhecimento melhor de quem é o outro. Sim, meus irmãos, este é um grande mal nosso, dos cristãos de hoje em dia. Não reconhecemos que estar diante da revelação da face de Deus, estar em meio à igreja e ser igreja e viver igreja, sempre irá produzir em nós crescimento espiritual. Estar diante da face de Deus é crescer, é maturar, é nos tornarmos melhores para o Senhor e para a sua obra. Gostaria que você lesse agora comigo Efésios 4, de 7 a 16. Vamos ver o que Paulo diz à igreja nesse sentido. Efésios 4, de 7
a 16. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de qual todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Andar diante da face do Senhor corrobora, nos destina a sermos pessoas eficazes, trabalhadoras, eficientes na obra do Senhor. Para isso, nós pastores aqui estamos, para trabalhar para que a igreja do Senhor seja aperfeiçoada, para que a igreja possa dar fruto, para que cada um de vós que aqui estão hoje, assentados, possam ser verdadeiros sacerdotes e obreiros nas mãos do Senhor, desejosos de andar diante da face de Deus, desejosos de usar os seus dons e talentos para a edificação do seu irmão e para que o Evangelho seja conhecido sobre a face da terra. Mas para isso, meus irmãos, é necessário que a gente possa ter no nosso coração o desejo de sempre andar diante da face de Deus, conhecer a Deus mais e mais, nos aproximarmos de Deus em mais e mais íntima comunhão com o Senhor. E é isso que Deus queria para Jonas, mas Jonas procurou fugir da face de Deus. Paulo também sofreu da mesma febre de Jonas. Ele também desejou ir para a Espanha, Romanos 15, 24, mas ele não conseguiu. Antes de chegar lá, sofreu um naufrágio, foi preso e depois foi morto em Roma. Paulo também sofreu dessa febre, mas Deus o impediu de chegar lá. O livro de Jonas, meus irmãos, nos revela dois Jonas. O Jonas do capítulo 1 a 2 é o Jonas desobediente, e o Jonas de 3 a 4 é o Jonas obediente. Eu pergunto para você, qual deles é o pior? O Jonas obediente ou o Jonas desobediente? O Jonas que desobedeceu vai para Tarsis, e Deus acaba com seus planos, fazendo com que ele vá na boca do grande peixe, reconduzindo ele em obediência à praia em Nínive. Enquanto ele estava lá tentando fugir da face de Deus, da proposta de Deus, do ministério de Deus, Deus fez com ele como uma criança. Deixa eu pegar você aqui agora, filhinho. Vem para a cadeirinha do pensamento. Pensa aqui na boquinha do peixe, um pouquinho, para ver que conclusão você vai chegar. Enquanto estava lá na cadeirinha do pensamento, ele chegou a uma grande conclusão. Eu preciso sair daqui. Eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso andar com a face do Senhor. E o Jonas obediente anda 3 dias pregando a mensagem de salvação, fazendo o que Deus quer, mas carrega dentro de si um sentimento de vingança, de ódio contra aquela cidade, contra aquele povo, porque aquele povo matava os seus irmãos, matava os hebreus. Eu não sei quem é pior, o Jonas desobediente ou o Jonas obediente, que fez a vontade de Deus com ódio e rancor no seu coração. O Jonas desobediente tem compaixão da tripulação do barco e se apresenta para ser jogado no mar.
olha, tudo isso está acontecendo porque eu conheço Deus. Ele é o Senhor da terra, do céu e do mar. O erro está aqui comigo. Ele é jogado ao mar. O Jonas obediente julga os habitantes de Nínive. Todas as pessoas são insignificantes, odiosas, dignas de morte. Ao entrar na capital da Síria, Nínive, o cartão postal daquela cidade era uma pirâmide de crânios humanos. Para mostrar aos seus inimigos a sua força, Nínive tinha esse cartão postal. Era um aviso: não se torne o nosso inimigo, não tente refrear a nossa caminhada, nós matamos e destruímos todos os nossos inimigos. Jonas, ao olhar para isso, ele olha naquela pirâmide de crânios, seus amigos, seus irmãos hebreus e quem sabe seus familiares, e por isso ele tem ódio no seu coração e não quer pregar para que ali haja conversões. Capítulo 4 de Jonas, que nós lemos no versículo 2, traz para a gente algo singular. Eu gostaria de ler com você agora. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que Deus é clemente, que Deus é misericordioso, que Deus é tardio em irar-se, que Ele é grande em benignidade e que te arrependes do mal. Jonas tinha mais um conhecimento de Deus. Esse Deus é bom demais. Esse Deus ama de forma infinita, como nós cantamos aqui. Esse Deus ama todas as pessoas, de forma indistinta. Eu não quero pregar para eles, porque eu sei que se eu pregar, o amor de Deus vai invadir aqueles corações, e eles vão se arrepender, e Deus vai salvá-los. Irmãos, esse conhecimento de Deus, de que Deus ama todas as pessoas, é sumamente importante para realizarmos o nosso ministério na cidade. Porque quando Jonas entra na cidade de Nínive, parece que ele esquece desse conhecimento. Ele não quer pregar. Nós somos pecadores, somos falhos. O pecado domina as nossas emoções, as nossas intenções, o nosso falar e o nosso pensar. E parece que o pecado que está em nós, como aconteceu com Adão e Eva, ao encontrar-se com Deus, fugiram para se esconder da presença do Senhor e da face do Senhor. Esse pecado trabalha em nós como se fosse aqueles glóbulos brancos, aquele sistema de defesa que nós temos, e identifica a revelação que Deus traz para nós como se fosse o inimigo. E o que nós fazemos como pecadores é tentar destruir a revelação que Deus tem nos dado acerca de quem Ele é. Porque é melhor nós trabalharmos com ódio, é melhor trabalharmos com indiferença, é melhor continuarmos acusando as pessoas e não demonstrar ao amor, porque nós mesmos não aceitamos que Deus é amor, que Ele ama todas as pessoas, e que Ele não faz diferença daquelas pessoas que estão ali, nominadas, rotuladas, e que para nós deveria acontecer como disseram os discípulos: Senhor, nós estamos pregando a palavra, eles não te ouvem, mande fogo, Senhor, queime essas pessoas. Para nós é melhor dizer: aquele que é ladrão, que rouba, vamos roubar a liberdade deles, coloque ele na prisão. Ou aquele que faz assim, vamos destruí-lo, vamos jogar as pedras e matar essa prostituta. É melhor nos identificarmos com o pecado que está em nós, do que permitir que a revelação de Deus trabalhe em nossa vida, em nosso coração, e mostre que Deus verdadeiramente é amor, e que Ele ama todas as pessoas, e que Ele quer salvar todas as pessoas. E é isso que faz de nós ministros eficientes para pregar o Evangelho na nossa cidade, aonde quer que formos. Esse agente de defesa do pecado em nós que impede de conhecermos Deus, quem Ele é.
também impede de gozarmos do amor de Deus para conosco mesmo. Quando Jesus entra no barco de Pedro e faz aquele milagre da pesca maravilhosa, Pedro diz: Senhor, afasta de mim, eu sou pecador. Não mereço o teu amor. Tem muitas pessoas que não conseguem experimentar o amor de Deus para si mesmo. Porque a força do pecado que está ali dentro diz: você não merece, você é indigno. Continue vivendo essa vida tacanha, longe de Deus, não se envolva com isso. E aqui o Senhor está aumentando o nível da revelação do seu rosto para Jonas, dizendo: Jonas, é isso mesmo. Eu estou me revelando mais a você e eu quero que você saiba que eu verdadeiramente sou amor. Eu amo as pessoas. E para que você tenha um ministério eficiente, eu quero que você saiba disso. Eu quero salvar a todos. Até o pior pessoa, como eram os ninivitas, que mata o meu povo. Ali existem meus escolhidos. Eu quero salvar aquelas 120.000 pessoas que estão ali, porque todos eles são meus escolhidos. E o livro de Jonas termina no capítulo 4, no versículo 6 em diante, com essa expressão. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não há eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? A história de Jonas termina com Deus se revelando como Deus de amor, Deus de salvação, Deus de perdão, Deus de resgate. Mas o livro não nos dá a resposta de Jonas a esse amor revelado. Será que Jonas apanhou o navio e foi para Tarsis curtir a sua vida? Viver diante da sua face, fazer a sua vontade? Será que Jonas decidiu ficar em Ninivitas e ser o pastor daquela cidade? Será que Jonas apanhou o navio e voltou para Jope, voltou para sua terra? Nós não temos a resposta. Não sabemos o que fez Jonas. Mas nós sabemos o que nós podemos fazer com o amor de Deus revelado aos nossos corações a partir dessa noite. Nós sabemos que podemos voltar para a nossa casa, viver diante da nossa face, até que Deus nos coloque na cadeirinha do pensamento, ou até que Deus nos tire dessa área de conforto, dessa plantinha que está cobrindo você e te dando sombra. Ou podemos voltar para a nossa casa decididos de que a nossa missão é pregar o Evangelho a toda criatura, sabendo que o amor de Deus é tão infinito, é tão poderoso, é tão maravilhoso, que até o mais vil pecador pode ser alcançado pela graça de Deus. E é com essa luz do rosto de Deus sobre nós é que iremos ter um ministério eficiente na nossa cidade, na nossa igreja e por onde quer
possamos ir. Não existe ninguém inalcançável. Não existe ninguém tão destituído de uma questão do amor de Deus, ou colocado como se não fosse ninguém por nós, sociedade, que Deus não possa se achegar, restaurar, salvar e libertar. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Jonas. Esse é o Deus que salva uma cidade, porque Deus, em sua essência, é amor. Vamos curvar as nossas frontes e vamos conversar com Deus. Eu tenho convicção que Deus, na sua palavra, falou algo com você. E esse é o momento de você conversar com Deus. O momento de você responder a Deus. Porque a nossa relação com Ele não é um monólogo, é um diálogo. Deus nos fala na sua palavra, nós falamos com Ele em oração. Eu quero convidar o Ministério de Louvor a estar aqui conosco, enquanto nós oramos, enquanto nós nos colocamos diante dEle, enquanto Ele aumentou para nós hoje a intensidade da luz sobre o seu rosto, revelando mais dEle para nós. O que você vai fazer?